Salve, salve, guerreiros! Vamos começar mais um bloco, mais uma aulinha de raciocínio lógico. Maravilha, coisa boa. Estamos avançando, estamos crescendo aí no nosso prédio do conhecimento. Que maravilha. Galera, conforme eu finalizei o bloco anterior, eu quero reforçar dizendo o seguinte. A parte, na minha opinião, na minha modesta opinião, tá? A parte que você precisa mais saber, nós já matamos. É sério. Beleza? Com tudo isso que nós estudamos até o momento, eu tenho certeza que você já consegue fazer uma boa prova. Tenho certeza, tá? Porque tá faltando o quê aqui? Tautologia, contradição, argumentação. A argumentação são exercícios que, inclusive, nós já fizemos. Se você voltar algumas aulas, né, você vai ver que no próprio enunciado de algumas questões que nós resolvemos, já vinha a palavra argumentação. E eu lembro que na época eu comentei o seguinte com você. Eu comentei que eu já preparava o meu aluno para quando chegasse a argumentação não sentisse o baque, não sentisse o impacto. Justamente por isso. Então, tenho certeza que se cair uma questão, vamos dizer assim, justa na prova, eu sei que você consegue resolver. Beleza? O que está faltando basicamente? Como eu disse, nós vamos estudar a parte de tautologia, contradição e contingência. Beleza? 3 tópicos que eu mato em menos de 10 minutos. Tá? Vamos resolver vários exercícios sobre esses tópicos, vários. Aí depois a gente vai estudar a parte de quantidade de linhas da tabela verdade. 5 minutos eu explico, 5 minutos eu explico isso aí. E aí a gente entra em argumentação. Entrando em argumentação, eu falo com você de argumentação e um pouquinho depois já dos diagramas lógicos. E aí a gente fecha basicamente o nosso curso de lógica, essa lógica aristotélica, essa lógica sentencial, né? Que alguns editais eles chamam de lógica de primeira ordem. Mesma coisa. Fechou? Beleza? Ó, tem gente que fala assim, não, meu professor falou que é importante até aqui, então dali para em diante eu não vou estudar. Não estou dizendo isso, galera, não estou dizendo isso, tá? Mas sem dúvida, por exemplo, vamos pegar a banca CESP. Se você fizer um levantamento, essa parte de estruturas lógicas, essa primeira parte toda que nós já estudamos, corresponde aí a uns 65, 70% de todas as questões. Então, de 100 questões que você analisar do CESP, 60, 65 questões falam sobre essa matéria da primeira parte. Umas outras, sei lá, 10 é pouco, 15, 20 de análise combinatória e probabilidade. Então, só para você ter uma noção, ainda faltou um pouquinho para inteirar 100%, é o restante. Então, só para você ter uma noção da importância dessa primeira parte que vocês já estudaram comigo. Vem comigo, olho na tela, vamos começar. Galera, tautologia, contradição e contingência, tá? Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Professor, vou fazer um concurso, sei lá, FCC, Gran Rio, sei lá, quem mais? Funrio, Exaf, não sei se Exaf tá fazendo mais, mas IADES, Funiversa. Dificilmente isso aqui vai cair na tua prova. Dificilmente isso aqui vai cair na tua prova. Presta atenção. Dificilmente vai cair na tua prova, não estou dizendo que não vai cair, que é impossível cair. Beleza? Dificilmente vai cair na tua prova. Agora, vou fazer CESP. Meu irmão, pode estudar. Pode estudar, que é quase 100% de chance de cair uma questãozinha, principalmente de quê? De tautologia. Beleza? E aí eu vou explicar por quê, no decorrer da nossa aula de hoje, eu vou explicar por quê, na minha opinião também, ninguém nunca me falou isso, por que eu acho que cai mais na banca CESP do que nas outras bancas. Beleza? E aí também, e pelo mesmo motivo, há uma tendência de cair também na banca Quadrix. Se liga. O que é tautologia? Primeiro a gente tem que entender e conhecer a definição. Tautologia é toda proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. Galera, em outras palavras, o que é uma tautologia? É quando você monta a tabela verdade e dá tudo verdadeiro. Acabou. Beleza? Montei a tabela verdade.
de uma determinada expressão deu V, 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 deu tudo verdadeiro, então significa dizer que aquilo ali é uma tautologia. Beleza? Só isso. E o que é uma contradição? Praticamente a mesma definição, só que no lugar do verdadeiro você coloca falso. Quer ver? Contradição é toda proposição composta cujo valor lógico é sempre falso, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições simples componentes. Então olha aqui para mim, perceba que a definição a gente estuda em 2 minutos. Professor, imagina alguém me ligando, mandando uma mensagem, mandando um e-mail. O que é tautologia? É aquela proposição composta em que a tabela verdade vai ser tudo verdadeiro. Aquela coluna final, sabe a coluna final? Dá tudo verdadeiro. E o que é uma contradição? É aquela que dá tudo falso. Beleza. Agora, só com essa definição, será que você consegue resolver as questões? Não adianta, aí você tem que praticar isso aí. Tudo bem? Montei a tabela verdade de uma expressão. V, 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 V. Tautologia. Montei a tabela verdade de uma outra proposição. F, 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 F. Tudo F, tudo falso? Contradição. Agora tu imagina eu montando a tabela verdade e fala V, V, V. Aí tu vai dar tautologia, aí F. Ou seja, imagina misturando F, V, F, V, F, F, V, V. Quando mistura significa dizer que não é nem tautologia, nem contradição. É o quê? Olha na tela. Uma contingência, tá? Contingência é toda proposição composta que não é tautologia nem contradição. Beleza? É quando mistura os valores lógicos. Quando o resultado final da tua tabela, quando a última coluna da tua tabela não der nem tudo verdadeiro, nem tudo falso. Porque se der tudo verdadeiro, é tautologia. Se der tudo falso, é contradição. Beleza? Por exemplo, imagine só eu pegando aqui, ó, proposição A e a negação de A. Turma, A é uma proposição simples. Ela pode ser tanto verdadeira ou pode ser falsa. Né? Não existe uma terceira possibilidade. Legal. Se A for verdadeiro, a negação fica falso. Se A for falso, a negação fica verdadeiro. Agora imagina eu associando essas duas colunas, A e não A, com o conectivo OU. O conectivo OU ele não é pouco exigente. O conectivo OU, uma verdadeira já deixa tudo verdadeiro. Então, ó, verdadeiro com falso, verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Essa proposição composta, olha o resultado final, deu tudo verdadeiro. Isso é um exemplo clássico de tautologia. Tautologia, tá? De maneira que se eu coloco A, não A, e, por exemplo, A e não A. Ó, A pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se A é verdadeiro, a negação fica falso. Se A é falso, a negação fica verdadeiro. Beleza? E de exigente. Não aceita nada falso. Verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá falso. Isso aqui é um exemplo clássico de uma contradição. Beleza? Essa proposição composta aqui, o resultado, independentemente das proposições simples, o resultado final deu tudo falso. Isso é contradição. Beleza? Galera, naturalmente, se você negar uma tautologia, imagina se você negar uma tautologia. Se você negar uma tautologia, onde é V vira F. Então vai ficar FF. Então toda vez que você nega uma tautologia, ela vira o quê? Uma contradição. Beleza? E toda vez que você negar uma contradição, ela vai virar uma tautologia. Quer ver? Isso aqui é uma contradição, não é? Espera aí. Aqui. Pronto. Isso aqui não é uma contradição? É uma contradição. E se eu negar isso aqui? Nega a negação de A e não A. Ora, negação. Negar aquilo que está dentro do parêntese, né? Se aqui é F, aqui vira V. Se aqui é F, aqui vira V. Então, a negação de uma contradição vira o quê? Uma tautologia. Guarda isso com carinho. A negação de uma contradição vira tautologia. A negação de uma tautologia
vira contradição, tá? E a contingência, né, galera, é a tabela que a gente mais se depara aí. Por exemplo, o e, o ou, né? Por exemplo, A, B, VV, VF, FV, FF. Quando eu faço, por exemplo, se A, então B é verdadeiro, Vera Ficha é falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto, ó. Tá vendo que misturou? É tudo verdadeiro? Não, então não é tautologia. É tudo falso? Não, então não é contradição. Misturou? Misturou, independentemente da quantidade de V ou F. Se misturar, é uma contingência. Fechou, galera? Professor, então, contradição só tem essa aqui que você colocou? Óbvio que não. Tautologia só é essa? Óbvio que não. Qualquer proposição composta que der tudo verdadeiro é tautologia. Isso aqui é apenas um exemplo que eu tirei aqui da minha cabeça. Tudo bem, galera? Beleza até aí? Essa é a aula de tautologia e contradição. Acredita? Agora, olha só. Presta atenção. Quando o cara te der uma estrutura e perguntar se é uma tautologia, você tem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho tradicional, que normalmente o aluno segue. O que diz a definição? Tautologia é aquela proposição composta que o resultado final é todo verdadeiro. Então, o cara, o que faz? Cara, eu vou montar a tabela verdade. Funciona? Óbvio que funciona, né? Você monta a tabela verdade, daquilo ali, se der tudo verdadeiro é tautologia, se der tudo falso, não é tautologia, ou se misturar também não é tautologia. Normalmente ele pergunta, é tautologia? Então você monta a tabela verdade. Se der tudo verdadeiro, então quer dizer que o item é certo, né? Ou aquilo ali é uma tautologia. Então esse é o caminho tradicional. Um outro caminho é o caminho que eu prefiro. Por que eu prefiro? Galera, esse lance de montar a tabela verdade, dá certo? Dá. Mas quando você está com muito tempo, quando a tua proposição composta ela é curta, quando ela só tem duas proposições simples. Agora, se eu der uma proposição grande para você, se montar a tabela verdade, dá muito trabalho. Eu até ouso a falar que não compensa fazer. Por tabela verdade, não. Porque você vai gastar muito tempo. Pode ser que ainda você gaste um tempo, aí erra, porque na prova você sabe que não tem muito espaço, né? Aí você tem que fazer tudo à caneta ali, então pode ser que você erre alguma bobeirinha, você vai além de perder tempo, e quando você perde tempo, você deixa de pontuar as questões mais simples, né? Você pode errar por conta e vai ficar muito bagunçado. Então, esse caminho que é o que o aluno normalmente escolhe, que é montar a tabela verdade, ele é seguro, o aluno ele se sente seguro porque ele vê. Mas para a prova eu não acho o modelo ideal. Aí eu vou te mostrar o outro caminho. O que é o outro caminho? É sem tabela verdade. O que a gente vai fazer? Presta atenção, olha que sacada. Ele vai te falar assim, ó, isso aqui é tautologia e tem certo ou errado. Pensa comigo. Tautologia pode dar falso? Não. Nunca. Tautologia é aquela proposição que dá sempre verdadeira. Então, tautologia não pode dar falso. Tá? É só para você ter uma ideia. Nós vamos praticar isso aqui. Não fica me olhando assim, peraí, como assim? Relaxa. Tautologia não pode dar falso, correto? Então, o que você vai fazer? Quando ele perguntar se aquilo ali é tautologia, você vai forçar, você vai tentar deixar aquilo ali falso. Se você conseguir deixar aquilo ali falso, você vai pensar assim, porra, consegui deixar falso. Tautologia nunca fica falso. Se eu conseguir deixar falso, significa dizer que não é tautologia. Perceberam a sacada? Então, a gente vai forçar. E aí, ó, a gente tem que pensar, a gente tem que manipular os valores lógicos. Por isso que o aluno não gosta muito. Tem aluno que não gosta muito. Porque tem que pensar mesmo, o cara tem que ser mala. Mas eu vou te dar os macetezinhos, tá? Mas é o caminho melhor. Abra teu coração para esse método. Porque é um método que você vai gastar menos tempo, é um método viável para resolver em prova. Beleza? Então, de novo, afirmou que é tautologia, o que você pensa? Tautologia não pode dar falso. Então, vou tentar deixar aquele trem falso. Aí você vai manipulando, tenta deixar falso. Se você conseguir deixar aquilo falso, pode afirmar que não é tautologia, porque tautologia não pode dar falso. Nunca. Agora, mesmo eu forçando a barra, vocês vão perceber que quando a gente se deparar com tautologia, mesmo eu forçando a barra, eu não vou conseguir deixar o trem falso.
E aí, quando você não consegue deixar falso, pode saber que você está diante de uma tautologia. Beleza? Aí agora a gente vai praticar. E aí agora eu vou dar minha opinião rapidamente. Por que o CESP tem cobrado mais e agora a Quadrix tem uma tendência grande de cobrar também? Galera, imagina, vamos pegar uma qualquer aqui, uma IADES, que inclusive já cobrou, tá? É bem menos recorrente, mas cobra, mas muito menos, infinitamente menos. Imagina IADES, qualquer banca de múltipla escolha, FGV, né? Aí ele vai perguntar, assinale a alternativa que representa uma tautologia. Aí ele vai te dar 5 alternativas. Percebeu que é inviável? O cara ter que testar essa, fazer uma por uma. Imagina você fazendo 5 tabelas verdade. Por isso que as bancas que trabalham com provas de múltipla escolha, elas não gostam muito de cobrar tautologia, porque dá muito trabalho, aí fica meio inviável. Né? Porque aí o cara tem que testar, não tem para onde correr, não tem? Ele tem que testar cada uma das alternativas. Agora CESP e agora Quadrix. Não, e aí tem certo e errado. Então ele vai te dar uma única e vai falar, a proposição tal é tautologia, e tem certo ou errado. Então você só tem uma para trabalhar, você só vai testar uma única vez, você vai testar aquela. Aí é totalmente viável. Tá? Então, eu acho, não é por uma questão de preferência, banca A ou B gosta mais ou menos, não é isso, é uma questão de viabilidade. Eu acho que não é tão viável tu ficar cobrando de um candidato numa prova de múltipla escolha tautologia, porque senão vai ficar muito trabalhoso. Fechou? Beleza? Mas cai, já vi caindo, mas bem menos. Então vamos ver como é que funciona isso? Vem comigo. Olha esse exemplo aí, ó. Exemplo 1. A sentença, ou o político é honesto, ou o político não é honesto. Tá falando que é tautologia. Ó, ou o político é honesto, ou o político não é honesto. Primeira coisa que nós temos, bate o olho aí, nós temos um conectivo ou. Ou. É ou não é? Galera, lembra lá, o ou. A tabela verdade do ou. Lembra a tabela verdade do ou? Ele era verdadeiro quando tinha valores lógicos diferentes. Lembra disso? Aí você tem que saber tabela verdade, claro, né? Então o ou ele é verdadeiro quando ele tem valores lógicos diferentes. Ele é o contrário do se somente se. Não sei se vocês lembram. O se somente se, a gente até troca por sinal de igual, que significa dizer que vai ser verdadeiro quando tiver valores lógicos iguais. Perceberam? Então tá bom. Agora olha para cá. Olha para isso aqui. E olha para isso aqui. Compare esses dois retângulos. O político é honesto, o político não é honesto. Tá vendo que um tem uma relação com o outro? Se você chamar, por exemplo, o político é honesto de A, aqui tá falando que o político não é honesto. Gente, é a mesma ideia, só que ele colocou um não. Ou seja, isso aqui seria a negação de A. Né? Se eu falo assim, olha, proposição A, o político é honesto. Qual é a negação? O político não é honesto. Então, essa frase, ela pode ser escrita assim, ó. A de junção exclusiva, não há. Olha que legal se eu montar a tabela verdade disso. Monta a tabela verdade disso, ó. As duas ideias que eu tenho aqui é uma afirmação e a outra a negação dela, né? A e não há. A pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se A é verdadeiro, a negação fica falso. Se A é falso, a negação fica verdadeiro. Ó, valores lógicos diferentes. Aqui são diferentes, então é verdadeiro. Aqui são diferentes, então é verdadeiro. Deu tudo verdadeiro. Então isso é uma tautologia. Tautologia. Item certo. Beleza? Item certo. Questão bem simples, né? Extremamente simples. Só para a gente começar aí a aquecer, porque nós vamos fazer algumas questões aí de tautologia até agora o final do bloco. Tudo bem, galera? Tranquilo? Moleza? Bastava você pensar, bastava, né, na realidade, você perceber
que uma ideia era a negação da outra. E uma afirmação nunca pode ter o mesmo valor lógico que a negação. Beleza? Vou repetir. A afirmação nunca pode ter o mesmo valor lógico que a negação. Então, sempre nós teríamos o quê? Valores diferentes. Então, se aqui for V, aqui é F. Se aqui é F, aqui é V. Se eu tenho valores lógicos diferentes, é o que eu preciso para que esse ou fique sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro, isso é o quê? Tautologia. Questão bem simples, tranquilo. Beleza? Tranquilo. Olha essa questão. Caiu em banca CESP. Olha que legal. A expressão, olha a expressão, é tautologia. Turma, olha só. Eu vou montar a tabela verdade dessa expressão. Olha a bagaceira. Primeira coisa, olha as ideias principais. A e B. Então eu vou colocar aqui A, B. Imagina tu fazendo isso na prova. VV, VF, FV, FF. Beleza? São duas proposições distintas, então eu fico com essas possibilidades. Perceba que aqui uma era a negação da outra. Então, por isso que eu tenho só duas linhas. Aqui não. Estou analisando A e B. Então, pode ser que as duas sejam verdadeiras. Pode ser que A seja verdadeiro, B falso. A pode ser falso e a B pode ser verdadeira. Ou pode ser que as duas sejam falsas. Beleza. Para eu montar essa expressão, eu vou precisar em algum momento desse não há. Então, eu vou criar uma coluna para não há. O que é não há? É a negação de A. Olha para a coluna A, galera. A é assim, ó, V, V, F, F. A negação fica assim, ó, F, F, V. Opa, V. Beleza? Cuidado aqui, presta atenção, vamos todos entender a montagem da tabela verdade. Olha só. Aqui eu botei A, porque eu sei que eu vou ter que associar com B, então criei duas colunas, uma para A, outra para B. Coloquei todas as valorações possíveis. V, 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 F, F, V, F, F. Eu percebi que em algum momento eu iria utilizar a negação de A. Negação de A. Aí eu vou lá na coluna A e vejo a sequência. Coluna A, qual é a tua sequência? V, V, F, F. Vou negar. Negar é deixar tudo ao contrário. Onde aqui é V, aqui fica F. Onde aqui é F, aqui fica V. Beleza? Então tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna para essa estrutura, só essa, e criar uma coluna para essa estrutura, para depois fazer uma associação entre essas duas colunas. Olha como dá trabalho fazer tabela verdade em prova, hein? Então vamos lá. Vou criar uma tabela verdade por se A, então B. Beleza? Se A, então B. Ó. Que é essa aqui. A, tá aqui A. E B. Beleza? Vou associar essas duas colunas através de qual conectivo? Se então. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Vera Fischer, falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Beleza? Beleza. Apaga aqui. Pronto. Vou agora criar uma coluna para isso aqui. De amarelo. Tá? Então coloca lá. Não A ou B. Turma, não A ou B, eu associo quem com quem? Ó, a coluna do não A, que é essa coluna. Não vai pegar a coluna errada, hein? Não A. Com a coluna B. São colunas vizinhas, tá aqui. Então são essas duas colunas que eu vou analisar, ok? Usando qual conectivo? Ou, que é pouco exigente. Galera, olha aqui para mim. O ou tanto faz? A ordem das ideias do ou? A ou B é a mesma coisa que B ou A? Sim, lembra? Todos os conectivos aceitam a propriedade comutativa, com exceção do se então. Então, quando eu falo não A ou B, eu posso analisar daqui para cá ou daqui para cá. Tanto faz, porque é conectivo ou. Beleza? Conectivo ou, ele é pouco exigente, ó. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. A única coisa que o ou não aceita são as duas falsas. Bora montar? Então vai.
Verdadeiro, falso com falso ou não aceita duas falsas. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Então tá bom, vamos apagar. Pronto. Chegou o grande momento, né? Chegou o grande momento. Eu estou analisando qual estrutura? Toda essa aqui, ó. Eu vou criar uma coluna, que é a coluna principal, associando tudo aquilo que está de amarelo ali, ó. A implica B. É claro, né, gente, que eu estou explicando devagarzinho. Normalmente, o candidato que opta fazer por tabela verdade, ele já está bem prático, ele faz essa tabela mais rápida. Mas eu estou te mostrando como é demorado. Não A ou B. Tudo bem? Para eu montar essa tabela, eu vou ter que associar a coluna A implica B, que é essa aqui. Então, eu vou destacar ela aqui. E eu vou ter que associar a coluna não A ou B. Não A ou B, que é essa aqui. Beleza? Ligadas através de qual conectivo? Se somente se. Imagina que tem um se somente se ligando essas duas colunas aqui. Se somente se é verdadeiro quando tem valores lógicos iguais. Então, ó, VV são iguais? São. FF são iguais? São. VV são iguais? São. VV são iguais? São. Caramba, deu tudo verdadeiro. Isso é uma tautologia. CESP, tá? A expressão é tautologia, certo? Certinho. Fechou, galera? Massa, né? Muito legal. Professor, gostei por tabela verdade, beleza, tal, mas eu achei demorado. Explica o outro método, tá bom? Vamos colocar aqui, ó. Se A, então B. Se somente se, não A ou B. Olha só. Galera, eu vou falar muito sério com você aqui, ou com vocês. Muito sério. Você que vai fazer prova do CESP, é quase certeza cair uma questão de tautologia. As últimas provas que ele cobrou tautologia, ele cobrou usando o se somente se. Se somente se. Pensa o seguinte. Vamos mudar a estratégia para o se somente se, beleza? Pensa o seguinte. O se somente se, quando que ele é verdadeiro? Quando que o se somente se é verdadeiro? Quando eu tenho valores lógicos iguais. Então, em todas as questões que o CESP colocou em prova, cobrando tautologia, envolvendo se somente se, você matava assim, não precisa montar a tabela verdade. Olha só. Cara, eu tenho que provar que um lado é igual ao outro lado. Se eu conseguir provar que um lado é igual ao outro lado, no se somente se, quando eu tenho um lado igual ao outro lado, olha, lembra que eu troco por sinal de igual? Então, no se somente se, quando um lado é igual ao outro lado, não tem como dar falso. Se não tem como dar falso, é tautologia. Vou te dar um tempinho para você comparar isso com isso. Compare esses dois parênteses, olha na tela. Compare esses dois parênteses. Compare, por favor, esses dois parênteses, que você vai ficar impressionado. Compararam? Ainda não, né? Beleza? Compara. Galera, olha só. Vamos abrir um parêntese aqui. Se liga. Lembra que nós estudamos uma coisa chamada equivalências lógicas? Pelo amor de Deus, tá? Não vai falar aqui não. Porque nós perdemos não, né? Ficamos muito tempo em equivalências lógicas, né? Vocês lembram que a gente trabalhou com equivalências lógicas? Equivalências lógicas do se, então? Sim ou não? Olha só, quando eu falo em equivalências lógicas do se, então, basicamente são duas. É o volta negando, teorema contra recíproco. Lembra? Ou usa a regra do Neymar. Neymar. Né? Ne de negar, mar de manter.
Beleza? Gente, olha só. Olha o que o CESP fez. Ó. Você deve estar... Ó. Gente, perceberam ou ainda não? Esse lado é exatamente igual a esse lado. Isso aqui é a equivalência dessa. A equivalência do cientão, Neymar. Ne de negar, mar de manter. Neymar. Gente, ó, são coisas iguais. Tá aqui. Você estudou equivalência comigo. Você não pode nem falar, professor, eu não estudei não. Pior que não pode, você estudou comigo. Percebeu? Todas as questões que o CESP cobrou de tautologia envolvendo se somente se, dá para matar assim. Tenta provar que um lado é igual ao outro lado. Aqui foi por equivalência. Tenta provar que um lado é igual ao outro lado. Gente, o cara que está em um pouco de prática, ele bate o olho e fala, peraí, isso aqui é equivalência disso. Então, são coisas iguais. Se são coisas iguais, vem comigo. Se são coisas iguais, se esse lado for verdadeiro, o outro lado também é verdadeiro, que é igual. Se esse lado for falso, o outro lado também vai ser falso, que é igual. E dentro do se somente se, quando eu tenho valores lógicos iguais, dá o quê? Verdadeiro. Claro que não tem como isso ficar falso, meu povo. Claro que não tem como isso aí ficar falso. Um lado é igual ao outro lado, tá? No se somente se. É o que a gente precisa provar quando eu estou diante do se somente se. Tudo bem? Então, é tautologia? Sim. Claro que é. Não tem como esse trem dar falso. Esse lado é exatamente igual a esse lado. Show de bola? Beleza? Claro que para o cara ter essa sacada, essa percepção, tem que ter um pouquinho de prática. Estou resolvendo dos dois jeitos. Tabela verdade e fazendo uma análise do conectivo. Beleza? Tem gente que vai preferir o primeiro jeito, tem gente que vai preferir o segundo jeito. Professor, se eu não gostar de nenhum dos dois, aí lascou. Tenta gostar de um deles, porque não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Beleza? Tranquilo? Vamos descansar, tomar uma água, durma com esse barulho. Olha lá, volta o vídeo, compara os dois parênteses. Caraca, como é que eu não olhei isso? Um é equivalente do outro, são coisas iguais. E no se somente se, quando um lado é igual ao outro lado, não tem como dar falso. Tautologia. Rock and roll. Bora, galera! Tomar um café, tomar uma água, te espero no próximo bloco sem falta. Tchau!